O que é que fez com que a primeira startup portuguesa a conseguir uma valorização de mercado acima dos $1.000 milhões e a entrar na Bolsa de Nova Iorque em 2018 tivesse que ser salva da falência apenas 5 anos depois? Hoje vamos conhecer a história da Farfetch e alguns pormenores desta história triste. O seu fundador, José Neves, teve a ideia de criar a Farfetch em 2007, após uma ida à Semana da Moda em Paris. As gigantes tecnológicas que conhecemos hoje estavam em franco crescimento e a ideia de criar um marketplace digital para a moda de luxo parecia uma oportunidade única. Na altura, as marcas de luxo estavam limitadas à dimensão física e à venda presencial, pelo que a Farfetch ia resolver este problema, unindo marcas de luxo com os seus consumidores, sem quaisquer barreiras geográficas. A ideia também agradou a alguns investidores e entre 2010 e 2014 a Farfetch foi desde a série A até à série D, até levantar um total de 108,5 milhões de dólares, conseguidos sobretudo com o apoio do fundo de investimento Advent Venture Partners e do grupo Condé Nast, proprietário de algumas revistas como a Vogue ou a Vanity Fair. Um dos principais objetivos destas rondas de investimento era permitir à empresa expandir para o mercado europeu, americano e asiático, sendo que todo este capital tinha o propósito de fazer a Farfetch escalar, mesmo que isso envolvesse passar algum tempo sem gerar lucro e apenas queimar dinheiro, coisa que nesta fase de uma startup é completamente normal. Em 2015, a Farfetch atinge algo nunca antes conseguido por nenhuma empresa com ADN português, o estatuto de unicórnio. Um unicórnio não é mais do que uma startup que consegue uma valorização de mercado de $1.000 milhões e a Farfetch foi a primeira a consegui-lo e isso ninguém lhe tira. E este estatuto foi atingido na série E, uma nova ronda de investimento, onde o grupo Condé Nast investiu quase $80 milhões na empresa de uma só vez. A verdade é que este acontecimento foi super importante para o mercado e para o mundo empresarial português. Até aqui falava-se pouco de startups e de empreendedorismo e este marco fez com que estes assuntos passassem a estar mais presentes. A prova disso é que o primeiro unicórnio português só lá chegou em 2015 e desde 2015 até hoje nasceram mais 5, a Talkdesk, a OutSystems, a Feedzai, a Remote e mais recentemente a Sword Health, fundada curiosamente em 2015. No ano em que alcançou o estatuto de unicórnio, a Farfetch era, obviamente, uma empresa em grande crescimento. O seu modelo de negócio baseava-se em permitir que marcas de luxo vendessem os seus produtos através da sua plataforma, cobrando, obviamente, uma percentagem sobre cada venda. E por ser um setor onde as margens são maiores, estas marcas não se importavam de abdicar de uma parte desta margem se, em troca disso, conseguissem vender mais, através da capacidade da Farfetch de gerar tráfego para o seu site e, consequentemente, gerar mais vendas. Ainda em 2015, José Neves toma uma decisão que, para mim, marca o início de um conjunto de más decisões que levaram a este desfecho. Comprar a Browns, uma boutique de moda sediada em Londres, que permitiria, na teoria, que a Farfetch criasse uma espécie de hub de experiências tecnológicas que depois poderia vender às marcas que utilizavam a plataforma para vender os seus produtos. E no fundo marcava o início de uma estratégia em que as aquisições eram o pilar do caminho da Farfetch, com vista à diversificação do seu modelo de negócio e a capacidade de entrar em várias áreas diferentes. Será que já nesta altura o José Neves reconhecia as fragilidades do modelo de negócio da Farfetch? Nos 2 anos seguintes, em 2016 e 2017, são injetados mais de $500 milhões na empresa e é também criada a Farfetch Black and White, uma área dedicada à criação e desenvolvimento de soluções para marcas próprias. 2018 foi, sem dúvida, um dos anos mais importantes da história da Farfetch. Entrar em bolsa é um marco importante e incrível para qualquer empresa e qualquer empreendedor, não só pela parte financeira, por ser o momento em que há um grande retorno sobre todo o investimento efetuado, mas também porque, sobretudo, significa a validação do próprio negócio. A partir do momento em que uma empresa é cotada em bolsa, toda a sua atividade está sob a alçada e sob o escrutínio público, o que significa que a empresa tem que estar preparada para tal, até pelo facto de ser obrigada a comunicar os seus resultados todos os trimestres, coisa que mais tarde viria a ser um problema. A Farfetch conseguiu isto no dia 21 de setembro de 2018.
com a entrada em bolsa encaixou cerca de 900 milhões de dólares e atingiu uma valorização de 6 mil milhões. Nesse ano era esperada uma faturação de cerca de 600 milhões de dólares, ainda que os prejuízos ultrapassassem os 150 milhões. Mas isto nunca foi um problema, nem sequer para os acionistas. É normal que uma empresa possa ter resultados negativos durante vários anos e mesmo assim ser viável. Aconteceu com a Amazon, com a Uber ou até com a Tesla. Se os acionistas mantiverem a sua confiança no projeto e nos resultados a longo prazo, uma startup pode demorar vários anos até apresentar lucros com o único objetivo de ganhar escala e dimensão. Esta era a visão do fundador da Farfetch. Ainda em 2018, a Farfetch dá mais um passo na sua estratégia de aquisições ao comprar a Stadium Goods por 250 milhões de dólares. José Neves acreditava que um marketplace de ténis e streetwear era importante para a expansão da empresa. No início do ano seguinte, é estabelecida uma parceria importante com a JD.com, uma gigante do e-commerce chinês e também acionista da Farfetch. O objetivo desta parceria era criar um canal de acesso para todas as marcas de luxo que quisessem entrar no mercado chinês, sobretudo a nível operacional por toda a exigência logística. Uns meses depois, em agosto de 2019, é feita a maior aquisição da Farfetch até à data, 675 milhões de dólares para comprar a New Guards Group, detentora de marcas como a Off-White. E este passo permitiu a José Neves e à Farfetch dizer ao mercado que já não queriam ser apenas um marketplace para outras marcas, queriam sim ter um conjunto de marcas próprias que lhes permitissem crescer pelo facto de ter margens de lucro muito superiores às que tinha a fazer reselling, como é mais do que óbvio. No fundo, uma estratégia semelhante àquilo que a Amazon fez. Vamos parar 2 minutos e recapitular para perceber o ponto em que se encontra a Farfetch no final de 2019. Menos de um ano depois de entrar em bolsa, praticamente 100% do capital investido já tinha sido gasto na aquisição de outros negócios, numa altura em que a operação da empresa ainda não dava lucro. A lógica seria escalar o negócio com margens de lucro superiores, mas sobretudo não ficar nas mãos de decisões tomadas pelas marcas que vendiam na plataforma e que a Farfetch não controlava. Nesta altura, a empresa queimava muito capital a gerar tráfego para a sua plataforma, mas enfrentava alguns problemas de retenção porque muitos clientes entravam no site, faziam uma compra, mas não voltavam. Trocando isto por linguagem empresarial, o custo de aquisição era muito elevado, ao mesmo tempo que o lifetime value de cada cliente era reduzido, o que explica, juntamente com todos os custos logísticos, a dificuldade em gerar operação positiva. É verdade que a pandemia significou a morte para alguns negócios, mas para outros foi a melhor coisa que podia ter acontecido. De repente, as vendas online dispararam e tanto as marcas que já vendiam na Farfetch como aquelas que ainda não vendiam deixaram de olhar para isso como uma opção, mas sim como uma necessidade. Os próprios clientes que anteriormente preferiam comprar fisicamente deixaram de ter essa opção. E a juntar a isso, até clientes que anteriormente não compravam este tipo de produtos conseguiram ter um aumento de rendimento disponível durante a pandemia e passaram a comprar no segmento de luxo. Foi por isso um período de enorme crescimento e com as vendas a aumentar de forma exponencial, com alguns acordos pelo meio com a Alibaba ou Richemont, a Farfetch atingiu em 2021 o pico da sua valorização bolsista com uma avaliação superior a 20 mil milhões de dólares, mais do triplo daquela que tinha quando entrou em bolsa. No entanto, não se pode dizer que isto tenha acontecido como resultado de uma série de boas decisões ou resultados. A prova disso é que o EBITDA, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, e também uma das métricas mais eficazes para medir a rentabilidade de uma empresa, raramente tinha sido positivo tanto em 2020 como em 2021. E quando foi, apesar de muito residual, aconteceu normalmente devido a algumas manobras contabilísticas. Mas como disse, numa fase inicial é natural que as startups apresentem perdas. Para crescer é preciso investir em infraestrutura, tecnologia e pessoas, e tudo isso demora o seu tempo a dar o devido retorno. Mas a ideia é que progressivamente e de forma sustentável a empresa seja capaz de, através da sua operação, com o EBITDA, gerar lucros e pagar esse investimento. Em simultâneo, os investidores que lá investiram esperam que num horizonte de tempo relativamente curto a empresa consiga gerar lucros suficientes para lhes pagar dividendos ou então
uma valorização de mercado suficientemente alta para que possam vender as ações por um preço superior àquele a que as compraram. Já em 2022, quando o mundo voltava à normalidade, as fragilidades da Farfetch começaram a ficar expostas. Nesta altura, e após o shift dado durante a pandemia, as grandes marcas, ao perceber o potencial das vendas online, tomaram a decisão de criar as suas próprias plataformas, sem que tivessem que depender de um terceiro para vender os seus produtos através da internet, sendo que para isso teriam que abdicar de uma parte da sua margem de lucro. Ao mesmo tempo, a relação da própria Farfetch com estas marcas não era propriamente fácil, uma vez que, como acontece com qualquer plataforma de e-commerce, a maior parte do tráfego é captado para o website através de cupons ou descontos, coisas que estavam a ferir estas marcas por serem algo que elas não praticam. São marcas que preferem vender mais caro, também para inflacionar o valor percepcionado pelo mercado, e então haver cupons e descontos aplicados a marcas de luxo estava de certa forma a melindrar a sua estratégia de posicionamento. Durante este ano, a Farfetch não apresentou nenhum EBITDA positivo e, mais uma vez, só conseguiu fechar o ano em lucro através de algumas manobras financeiras e à forma como algumas operações foram contabilizadas. Por esta altura, alguns analistas começaram a recomendar a venda das ações da Farfetch e no final de 2022 a empresa já só valia 1,5 mil milhões de dólares, uma desvalorização de 92% em relação ao pico do ano anterior. Mas não foram os EBITDAs negativos nem a dificuldade em gerar lucros que levou a esta situação. A Uber, por exemplo, esteve vários anos em prejuízo, mas conseguiu sempre manter um equilíbrio entre o crescimento das suas vendas e o grau de endividamento que permitia precisamente esse crescimento. E com a Farfetch isso nem sempre aconteceu, o que se tornou um problema quando a procura pelos seus produtos diminuiu e com o início da guerra na Ucrânia foi obrigada a abandonar o mercado da Rússia, que na altura tinha alguma representatividade nas suas vendas. No final do primeiro trimestre de 2023, a empresa apresentava prejuízos no valor de 175 milhões de dólares e um endividamento superior a 900 milhões, sendo que o crescimento nas vendas era de apenas 7,8% face ao período homólogo. No fecho do segundo trimestre, os prejuízos aumentaram para 280 milhões, o endividamento não diminuiu e já tinham sido despedidas 800 pessoas. A prova final de que a operação da empresa não era sustentável. No dia 28 de novembro de 2023 foi dada a machadada final. A Farfetch emitiu um comunicado a informar que não ia apresentar os resultados do trimestre seguinte e que todas as informações contidas nos relatórios anteriores já não podiam ser confiadas. Logo a seguir surgem rumores de que José Neves estaria a tentar tirar a empresa de bolsa e 2 semanas a seguir as ações da Farfetch já valiam apenas 64 cêntimos. Em 2021 chegaram a valer 73 dólares. A Farfetch já não era um unicórnio e valia apenas 200 milhões de dólares. Foram 20 mil milhões de dólares que desapareceram por completo no espaço de um ano. Já em dezembro de 2023 foi anunciado que a Coupang, um grande grupo sul-coreano, ia comprar toda a operação da Farfetch com uma injeção de 500 milhões de dólares para salvar a empresa da insolvência, situação que envolveu uma demissão geral da administração da Farfetch, tendo sido o José Neves o único a permanecer, não enquanto CEO, mas enquanto consultor. Mas a grande questão é, porquê é que isto aconteceu? Os líderes da Coupang foram rápidos a perceber porque é que isto aconteceu e explicam-no muito bem num e-mail enviado a todos os funcionários no início de um inevitável processo de despedimento. Após uma cuidadosa consideração, decidimos simplificar o negócio para nos permitir operar a partir de uma posição de solidez financeira e focar no que fazemos de melhor, oferecer experiências excepcionais para marcas, boutiques e clientes. Esta nova organização, mais bem estruturada, continuará a avançar com velocidade para desbloquear todo o potencial do espaço de luxo online em que a Farfetch foi pioneira. Em primeiro lugar, e apesar da dimensão da empresa, considerando que quase toda a parte logística da Farfetch estava em outsourcing, o facto de, a certo ponto, empregar 6.800 pessoas sempre pareceu um pouco exagerado. Mas, acima de tudo, a chave disto está na primeira frase deste e-mail. A certa altura parece que o foco da liderança da Farfetch se dispersou por várias coisas. As várias aquisições, os desvios na estratégia e o queimar dinheiro de forma aparentemente pouco criteriosa
Parece que levaram a Farfetch a se esquecer daquilo que a fez nascer e crescer. Tudo isto, associado a alguns fatores externos, criou uma conjuntura muito complicada. Mas a minha opinião pessoal é que o problema é muito mais estrutural. O modelo de negócio não é um modelo de valor acrescentado. E é preciso distinguir um modelo lucrativo de um modelo de valor acrescentado, porque lucrativo o modelo da Farfetch poderia ser. Não tinha custos de produção, não tinha necessidades de stock e vendia produtos de marcas que já estão estabelecidas, portanto nem sequer tinha a dificuldade ou o custo de criar notoriedade. E na teoria é perfeito, mas é precisamente o facto de ser um intermediário de produtos de terceiros que faz com que a qualquer momento esses terceiros possam decidir criar as suas próprias plataformas e canais de venda e deixem de reconhecer valor na plataforma da Farfetch ao ponto de já não estarem dispostos a abdicar de uma percentagem da sua margem de lucro. E o modelo não acrescenta muito valor porque, além de aqueles produtos poderem ser comprados noutros sítios, a compra de um casaco ou de um relógio não é um processo complexo, o que faz com que a intermediação não tenha que se tornar um serviço. É o que acontece, por exemplo, na venda de casas ou de carros. Continuam a haver esses intermediários porque tanto quem vende como quem compra precisa de aconselhamento, consultoria, o que quer que seja. Isto faz com que não só os compradores possam optar por uma das outras 1001 formas que têm de adquirir os produtos, como, a certo ponto, os vendedores deixem de reconhecer valor ao serviço ou à intermediação e optem por vendê-los diretamente. E como acontece a qualquer negócio que não acrescente valor e que não esteja permanentemente a adaptar-se de forma a garantir que resolve problemas reais, invariavelmente tem este desfecho, por muito triste que seja.